Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Pastor Vitor, ele manda uma mensagem antes, ele acha que facilita a vida da gente, né? Glória a Deus, ele crê, eu estou crendo com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em uma semana, na verdade em um mês que nós estamos... A igreja está empenhada em estar orando, fazendo jejum de 21 dias. E hoje eu não quero trazer nada diferente disso. É algo para o momento, para o que nós estamos vivendo. É algo a respeito da oração. Amém? Aí vocês falam assim, Marquinhos do departamento de oração não vai falar outra coisa, né? Mas para hoje é isso. Para hoje o que Deus tem para a gente... E eu quero falar a respeito da oração de Daniel. Imaginem vocês, um homem que estava orando, e enquanto ele estava orando, Deus manda um anjo descer para atender enquanto ele ainda estava orando. Imagina que oração poderosa. Amém? E foi isso que aconteceu. Enquanto Daniel orava, o anjo Gabriel desceu, foi enviado por Deus para atender a Daniel. Nós vamos ler Daniel capítulo 9, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 para dar início, depois a gente continua lendo outros textos. Isso, já está projetado aí na versão NAA, a gente vai dar seguimento nessa versão. É uma honra estar aqui ministrando, é uma honra, é uma confiança do nosso pastor. Sempre que ele convida alguém para vir aqui à frente, ele está depositando confiança ao púlpito da igreja. Ele entende que são pessoas que ele acredita no dia a dia, no caminhar, que essas pessoas têm uma vida voltada com Deus, têm uma vida na entrega. E sempre que vocês verem alguém pregando aqui, entendam isso, é alguém que o seu pastor conhece, amém? É alguém que o seu pastor confia. Daniel capítulo 9, nós vamos ler dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2, e diz assim: no primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no seu primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então aqui Daniel ele está falando da Babilônia. Daniel ele estava na Babilônia, ele foi um dos que foram levados para o exílio. Quando a Babilônia tomou Judá, tomou ali Jerusalém, muitos foram levados e Daniel foi um desses. Mas Daniel não teve a responsabilidade nenhuma do porquê ele estava sendo levado para o cativeiro. Daniel não era o culpado, não foi Daniel que cometeu os erros, não foi Daniel que cometeu as iniquidades, que desobedeceu a Deus, mas ele pagou o preço do mesmo jeito. Daniel pagou o preço. Então, quando ele fala que ele estava lendo os livros e, segundo o que o profeta Jeremias estava falando, para a gente entender, eu vou contextualizar um pouco a respeito do que ele está falando, do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, no capítulo 25, não precisa projetar, eu fiz um breve resumo para a gente otimizar o tempo. Então, no capítulo 25 de Jeremias, versículo 3 até o versículo 8, ele diz assim: durante 23 anos, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre e de novo eu tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutam. Isso ele está falando lá em Jerusalém, para o povo de Judá. Ele está falando isso não no cativeiro, ele está falando em Jerusalém. Então ele está dizendo, há 23 anos, imaginem vocês,
Há 23 anos Deus tem me enviado para falar com vocês, mas vocês não dão ouvidos. Vocês não escutam o que o Senhor está falando. Mas se não bastassem, Deus não mandou só o profeta Jeremias falar. O texto continua dizendo assim: também, sempre e de novo, o Senhor enviou os seus servos e os seus profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir, quando eles disseram: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, da sua maldade, da maldade das suas ações. Não sigam outros deuses para servir e adorar, mas vocês não deram ouvidos ao que o Senhor diz. 23 anos. 23 anos Deus mandando recado para esse povo. E aí o Senhor continua dizendo: por causa disso, eu vos entregarei nas mãos dos seus inimigos, e vocês serão levados para o cativeiro. E é justamente sobre isso que Daniel está falando lá na frente. Lá na Babilônia, quando Daniel pega o texto para ler, ele está lendo sobre isso, sobre os 70 anos. Então, imaginem vocês, 70 anos, um povo escolhido por Deus, com uma cultura judaica, um povo que recebeu a instrução de Deus de como deveriam se portar na terra, de como deveriam ser influência na terra, sendo governado por outros deuses, sendo governado por um governo estrangeiro. Durante 70 anos, imaginem vocês que isso é tempo suficiente para inserir no meio desse povo novas culturas. É tempo suficiente para inserir no meio desse povo novas crenças. É tempo suficiente para inserir no meio desse povo nova linguagem. É tempo suficiente para quebrar os princípios e os valores que Deus estabeleceu na vida desse povo, por causa da desobediência. Mas há 23 anos o Senhor estava mandando os seus servos, o Senhor estava mandando os seus profetas avisarem, mas eles não deram ouvidos. Mas pela misericórdia de Deus, lá no capítulo 29 de Jeremias, esse eu quero que você projete, por favor. Capítulo 29. No versículo 10, pela misericórdia de Deus, mesmo o povo que iria ser levado para o cativeiro, Deus faz uma promessa para esse povo. Jeremias capítulo 29, versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta para este lugar. Ou seja, Deus estava falando para eles: olha, quando completar esse tempo, eu vou me atentar a vocês. Eu vou olhar para ver como vocês estão vivendo e vou trazer vocês de volta para aqui. Mas em 70 anos, provavelmente, 80% do povo que foi não voltou. 70 anos, provavelmente somente aqueles que tinham abaixo de 20 anos voltaram do exílio. Ou seja, se passaram aí 2, 3 gerações por causa do pecado, por causa da desobediência. 2, 3 gerações pagaram o preço. 2, 3 gerações. E a Bíblia fala que quando o povo da Babilônia cercaram a cidade, sitiaram Jerusalém, eles ficaram lá dentro quase 3 anos, sem conseguirem sair, até o ponto de passar fome. Então é assim que o governo dominante faz. Ele cerca por fora, tira o alimento. Eles procuravam onde que era o duto, por onde a água chegava dentro da cidade, para fechar aquele duto também, para que a água não entrasse na cidade, e o povo teria que sair. E quando o povo ia saindo, ia sendo escravizado. Então a gente está vendo aqui que Deus ainda assim faz uma promessa para eles, que quando se cumprisse os 70 anos, o Senhor iria se atentar para aquele tempo. Mas no versículo 11 diz assim: eu é quem sei
que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Vocês acham que quando Deus, durante esse tempo, os 23 anos, mandando os profetas dele avisar o povo, vocês acham que o pensamento de Deus, o coração de Deus estava voltado para fazer maldade para aquele povo? O coração de Deus não estava inclinado à maldade. Deus não estava planejando maltratar aquele povo. Deus não estava planejando destruir aquele povo. Deus não estava planejando colocar aquele povo na mão dos inimigos para que se tornassem escravos. Não era o plano de Deus. Esse não era o projeto de Deus. O Senhor deixa claro: os planos que eu tenho a seu respeito, os pensamentos que eu tenho a seu respeito, são pensamentos bons, pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. É para um futuro, para uma esperança. Esse é o pensamento que o Senhor tinha a respeito daquele povo. Mas nós nos tornamos, por Jesus Cristo, uma geração santa, uma geração eleita, um povo adquirido. Nós nos tornamos também esse povo de Deus. E o que o Senhor tem a respeito desse povo que somos nós, não são pensamentos maus, não são pensamentos de destruição. O Senhor não tem maldade no coração olhando para nós. O Senhor não projeta. Quem projeta a escassez, quem projeta a destruição é Satanás. Satanás é quem trabalha para destruir uma nação, para destruir uma cultura, para destruir uma sociedade. Satanás é quem trabalha dessa forma. Mas os planos de Deus não são esses. Amém? Mas o Senhor continua com as promessas dele. No capítulo 12. Perdão, no versículo 12. Diz assim. Isso aqui é uma promessa, tá? Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. De que forma que o Senhor está dizendo que nós iríamos o invocar e nos aproximar dele? Em oração. Então você, olha, isso aqui é uma dica que o Senhor está dando. Então vocês se aproximarão de mim através da oração. E eu os ouvirei. Isso é uma promessa de Deus. Ele diz: vocês se aproximem de mim através da oração e eu vou ouvir a oração de vocês. É uma promessa. Amém? Tem mais promessas. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Vocês me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Amém? Sabe, Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 7, se vocês permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Isso é a promessa sendo cumprida. Amém? Aleluia! Versículo 14: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Até aqui. Então Daniel, quando ele está lendo, no versículo 2, lá do capítulo 9, eu vou ler novamente para vocês agora entenderem a respeito de que livro que ele estava falando, que ele leu. Daniel diz assim: no primeiro ano do seu reinado, o reinado de Dário, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Eu quero chamar sua atenção para isso aqui. O que Daniel está falando? Entendi pelos livros. O que Daniel está falando é que, quando ele abriu ali os pergaminhos, o rolo, o livro, a carta que Jeremias tinha enviado para a Babilônia, ele estava entendendo que era a voz de Deus, que era uma promessa de Deus.
Sabe quando você vai entender o que Deus tem para a sua vida? Quando você começar a abrir a palavra, porque na palavra de Deus tem o que já está estabelecido para você, o que foi liberado para você, o que foi liberado para mim. E Daniel está falando isso aqui. Enquanto eu lia, eu entendi. Quando nós começarmos a ler, pedindo a revelação do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo na palavra, nós vamos começar a desfrutar e a reivindicar aquilo que é direito nosso. Porque é isso que Daniel vai fazer. Quando ele leu, ele entendeu que era a respeito daquilo que o Senhor estava falando. Ele estava falando a respeito de 70 anos. E esses 70 anos já estão se cumprindo. Então agora eu vou reivindicar que é um direito. E o que foi que o Senhor disse que eles deveriam fazer? O Senhor disse: vocês vão me buscar em oração e vão me achar. E o versículo, projeta para a gente, está projetado? O versículo 3. Então o que Daniel fez? Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado nas cinzas. Ou seja, ele estava fazendo justamente aquilo que o Senhor disse que se ele fizesse, que se nós fizéssemos, o Senhor iria ouvir. Ele resolveu reivindicar aquilo que estava escrito na palavra de Deus, porque Deus não mente. Deus estabeleceu uma palavra, foi uma promessa: se vocês orarem e me buscarem, eu vou ouvir. Amém? E aí ele vai começar a falar a respeito da oração que ele fez. Versículo 4. Ele diz assim: orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós pecamos contra ti e cometido iniquidades. E temos cometido iniquidades. Procedemos mal. Fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos e os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. No versículo 17, ele continua dizendo assim: agora, ó Deus meu, ouve a oração e as súplicas do teu servo, por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossa justiça, mas porque confiamos nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo que se chama pelo teu nome. Então olha a oração que ele estava fazendo. E enquanto ele estava orando, no versículo 21, continua. Daniel agora vai dizer o que aconteceu. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. E era a hora do sacrifício da tarde. Quando você, versículo 23, agora Gabriel falando para ele: quando você começou a fazer suas súplicas, foi dada uma ordem. E eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Amém? Imaginem vocês, está orando no quarto e de repente, o anjo do Senhor: eu vim porque o Senhor mandou.
Eu vim porque o Senhor me deu a ordem. Vocês sabiam que quando nós estamos orando, clamando ao Senhor, anjos recebem ordens a nosso favor? Anjos recebem ordens. Quando alcançamos o coração de Deus, através das nossas orações e através das nossas súplicas, imediatamente o favor vem a nós. Amém? Aleluia! Agora vocês imaginem, um homem, apenas um homem, estava orando por uma nação inteira para ela ser liberta. Apenas um homem. Imaginem vocês quando toda a igreja se reúne para orar, quando toda a igreja se reúne para suplicar, para clamar, o que acontece? Imaginem vocês, um homem só. Enquanto ele orava, Deus enviou um anjo. Um homem só, enquanto ele orava, Deus enviou um anjo. Eu acredito que quando a igreja se reúne para orar, se reúne... Foi o irmão Fabiano que deu início ao culto hoje? Foi o pastor Cláudio? Eu estava aqui atrás e eu ouvi. Oremos unanimemente. Unanimemente. Quando a igreja se une para orar, Deus não libera apenas um anjo. Deus libera milícias de anjos a favor. Quando uma igreja se reúne para orar por uma nação, se apenas um homem conseguiu tocar o coração de Deus, conseguiu mover os céus, imagine uma igreja inteira orando. Imaginem o que Deus pode fazer. Aleluia! A gente sabe que no Antigo Testamento fala muito das aparições dos anjos. Aparecem muitos anjos no Antigo Testamento. Mas para que a gente não fique apenas na antiga aliança, eu quero trazer algo da nova aliança. Para que a gente veja que nos tempos de Jesus, dos discípulos e dos apóstolos, isso também aconteceu. Amém? Então, quando Herodes começou a perseguir a igreja, Herodes queria fazer um teatro, um espetáculo com a igreja, começou a perseguir, a massacrar, a prender, porque ele estava agradando os judeus. Alguns estavam se agradando com isso que estava acontecendo. Então Herodes resolveu a perseguir a igreja. Começou a prender. Lá em Atos capítulo 12, projeta para a gente, por favor. Atos capítulo 12, versículo 1, diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, Pedro foi preso. Na verdade, Tiago, os soldados já tinham recebido a ordem para executar a Tiago, a espada, e agora Pedro foi preso e já estava esperando também o tempo da sua execução. Mas a igreja se despertou para orar. A igreja se levantou para orar. Mas a igreja não poderia ter começado a orar antes de Pedro, antes de Tiago? A igreja poderia ter se despertado para orar antes que Tiago fosse morto à espada. Às vezes, nós ficamos esperando Tiago morrer primeiro para depois orar por Pedro. Às vezes nós ficamos esperando Tiago ser ferido à espada para orar por Pedro.
Às vezes Tiago pode ser a sua saúde. Pedro pode ser as suas finanças. Vai esperar o diabo tocar primeiro para depois orar? Vai esperar o diabo tocar primeiro? Vai esperar o diabo tocar na saúde? Vai esperar o diabo tocar nas finanças? Vai esperar o diabo tocar na família? Vai esperar o diabo tocar nos projetos de Deus para a sua vida, para esta igreja, para esta nação, para depois orar por Pedro? Nós precisamos nos levantar e orar agora, enquanto Tiago ainda está vivo. Aleluia! Eu não sei quem é Tiago na sua vida, mas não espere ele ser morto primeiro, para depois você orar por Pedro. Comece a orar agora. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! E no versículo 6 diz assim: a noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis que, olha o que acontece quando uma igreja se reúne para orar. Aquele de repente, né? Aquele de repente de Deus. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Sabe, às vezes Deus vai falar com a gente: vamos depressa, que é para não dar tempo de duvidar, que é para não dar tempo da incredulidade entrar no coração. Porque imagine, se Pedro acorda, o que está acontecendo? Ah, você veio me libertar, como nós vamos sair? Não, acorda, depressa, vamos. E Pedro, sem saber o que estava acontecendo, levantou e já foi seguindo as ordens que o... Gente, é desse jeito, nós temos filhos em casa, acorda para ir para a escola, aí quando olha, está dormindo de novo. Pastor Vitor disse que era assim, né? Quando o pai dele falava, tô indo, ou seja, depressa, ele já levantava, escovava os dentes e... É desse jeito, às vezes tem que ser depressa. Às vezes as coisas de Deus vêm na nossa vida e nós não podemos esperar. Nós não podemos esperar a incredulidade entrar no coração, a incredulidade chegar ao coração. Nós precisamos depressa nos levantar e seguir as ordens que está sendo liberada de Deus para as nossas vidas. Amém? E aí o anjo disse para ele: levanta-te depressa. Então as correntes caíram. Amém? Então a Bíblia não está dizendo que o anjo tocou nas correntes. A Bíblia não está dizendo que Pedro fez esforço. A Bíblia está dizendo que as correntes caíram. Porque eu acredito que quando vem um anjo do Senhor nos socorrer, ele vem com uma unção, ele vem com uma autoridade dada por Deus, ele vem pronto para te socorrer. Não importa o que está acontecendo, ele vem pronto para socorrer. E as correntes caíram das mãos de Pedro. Aleluia! E o anjo continuou: vamos, coloque o cinto, calça as sandálias. E assim ele ia fazendo. E o anjo disse mais: ponha a capa e siga-me. Então saindo Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava acontecendo, o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Se ele soubesse que era de verdade, talvez ia ter incredulidade, né? Talvez ia falar: como que nós vamos sair daqui? Como? Tem coisas na vida da gente que não dá para explicar. Deus vem e faz. Deus vem e toca. Deus vem e tira. Tem coisas na vida da gente que não tem explicação. E aí, eles seguem. Depois de terem passado pela primeira e pela segunda sentinela, os guardas que estavam ali, lembrando que era cada sentinela de 4 guardas, ou seja, eles passaram por 8 guardas, né? No começo do texto a gente viu que eram 16, até aqui eles passaram por 8. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu
automaticamente. Não precisou o anjo tocar, não precisou Pedro fazer esforço nenhum, o portão se abriu. Aleluia! Aleluia! E saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo adiante, o anjo se afastou dele, e foi. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou um anjo seu, e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Agora sei que o Senhor enviou um anjo. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo. Sabe, tem horas que a gente está precisando resolver um negócio, está querendo fazer alguma coisa e não dá certo, ou a gente arruma um problema difícil de resolver e a gente não sabe nem por onde começar. E de repente chega uma pessoa ali e te ajuda e terminou e vai embora, e você: eu não sei nem quem foi aquela pessoa que me ajudou. Eu não sei nem quem foi, parece que foi um anjo de Deus. Às vezes foi um anjo de Deus. Às vezes foi um anjo, porque nós temos a impressão de que o anjo do Senhor vai vir com asas. Olha, lembra que Daniel falou? Eu vi o homem que tinha visto na minha visão anterior. Ele não falou que viu o anjo. Ele falou: eu vi o homem que vi na minha visão anterior. Gabriel foi quem falou que era o anjo que estava descendo dos céus. Então, às vezes, Deus vai enviar anjos para nos socorrer naquele momento que nós clamamos. Amém? Aleluia! Aleluia! Então, amados, o que eu quero mostrar para vocês com essa mensagem de hoje é que existem promessas do Senhor, promessas para que Ele escute o nosso clamor, para que Ele atenda ao que nós estamos pedindo. E a promessa é, uma das promessas: quando vocês me buscarem, me acharão. Quando vocês orarem a mim, se aproximarem de mim, eu ouvirei a oração de vocês. Eu quero deixar para vocês aqui que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor ouve a oração da igreja, que o Senhor ouve o clamor dos teus servos, que o Senhor ouve o clamor do justo. Amém? Aleluia! Aleluia! Amados, independente da circunstância, do problema, a oração tem poder. A oração tem poder. Não importa o que você esteja passando, não importa o que a tua nação esteja passando, a oração tem poder. A oração pode mudar o quadro. A oração tem poder para libertar uma nação do cativeiro. A oração tem poder para enviar anjos de Deus para te socorrer e para te atender. A oração tem poder para quebrar as correntes. A oração tem poder para abrir as prisões. A oração tem poder para libertar o homem e a mulher do cativeiro de Satanás. A oração tem poder para libertar o oprimido do diabo. A oração tem poder para fazer os teus negócios crescer. A oração tem poder para trazer de volta os seus filhos. A oração tem poder para reconstruir a tua família, para restituir o que foi perdido. A oração tem poder. Aleluia! 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 A prática da oração em nossas vidas, ela precisa ser constante. Quer viver um novo tempo? Quer viver novo tempo? Quer ver as coisas acelerando na sua vida? Quer ver um rompimento? Comece a viver uma vida de oração. Comece a viver, porque a palavra de Deus tem uma promessa a esse respeito. E a promessa de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Aleluia! Aleluia! Deus abençoe. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Restituir o que foi perdido. A oração tem poder. Aleluia, aleluia, aleluia.
A prática da oração em nossas vidas, ela precisa ser constante. Quer viver um novo tempo? Quer viver novo tempo? Quer ver as coisas acelerando na sua vida? Quer ver um rompimento? Comece a viver uma vida de oração. Comece a viver, porque a palavra de Deus tem uma promessa a esse respeito. E a promessa de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Aleluia! Aleluia! Deus abençoe. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.